Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Diga assim: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Fala para o seu irmão, fala: Cristo é a nossa Páscoa. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã oportuna. Não é todas as vezes, que nós celebramos a Páscoa. Todas as vezes nós celebramos a Páscoa no domingo, porque o calendário só cai no domingo. Mas também no dia 1º do mês. Então hoje nós estamos aqui, como é dia 1º, nós vamos tomar a ceia. E como é Páscoa, Páscoa é a ceia. Oh, que bênção! Eu fiquei muito empolgado com essa data. Feliz Páscoa! Eu fiz questão de falar isso para você nessa manhã, porque você ouviu isso várias vezes esses dias. Certamente ali na padaria, no mercado, no posto de gasolina, você ouviu várias vezes. Dificilmente nós tenhamos alguém aqui, que não teve algum contato com a comemoração da Páscoa nesses dias, ou com algum assunto relacionado. Agora, mais interessante que pareça, a maioria das pessoas que falou Feliz Páscoa para você nesses dias não sabe o verdadeiro significado da Páscoa. A maioria das pessoas que te deu Feliz Páscoa nesta semana, ontem, hoje, anteontem, provavelmente não conhece o verdadeiro significado da Páscoa, porque a Páscoa não é o coelho. Não foi o coelho que morreu para nos dar salvação, mas foi um cordeiro sem defeito que morreu para dar salvação. Então, é importante nós compreendermos que o domingo de Páscoa, irmãos, ao redor do mundo, já é, na verdade, o feriado mais celebrado entre os cristãos católicos e também evangélicos. Às vezes, como nós moramos no Brasil, e nós somos um país cristão. Quando eu falo que nós somos um país cristão, eu estou envolvendo aqui os cristãos católicos. Então, não existe pessoas entre nós, talvez em alguma tribo, mas é muito difícil. Mas não existe pessoas entre nós, por exemplo, que nunca ouviu falar o nome de Jesus. Pessoas entre nós, aqui em Caxias, no nosso país, elas não conhecem Jesus, mas elas já ouviram falar de Jesus, quando estamos entendendo. Mas essa não é a realidade no mundo inteiro. Aí nós tendemos a ser, a andar por um caminho meio religioso, de não valorizar. Não, a gente não valoriza Páscoa, a gente não valoriza Natal, isso aí é data comercial, isso aí é só comercial. Mas você sabia que em alguns lugares do mundo, países perseguidos, países muçulmanos, o único dia do ano que vem como exceção para se falar de Jesus e pregar o Evangelho é a Páscoa. É no domingo de Páscoa que eles abrem uma exceção, eles respeitam. E aí pode se falar. E as igrejas então mobilizam evangelismo, mobilizam campanhas de fazer o nome de Jesus conhecido. Então nós temos que usar isto ao nosso favor. Quantos dizem amém? Ah, pastor, é uma data comercial? É. O coelho não tem nada a ver com a Bíblia? Não. Mas a Páscoa tem a ver com a Bíblia? A Páscoa tem a ver com a sua fé? Sim ou não? Então vamos ficar com isso. Vamos ficar com aquilo que tem a ver com a nossa fé. Então nessa manhã eu gostaria de ministrar, se você está anotando, meu tema com você é o poder da ressurreição. Cristo é a nossa Páscoa. Bom, mas é importante que a gente compreenda um pouco da história. Onde surgiu? Onde surgiu a Páscoa? Então, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia. Não vou ler todo o texto, mas eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ver um pouquinho aonde surgiu a Páscoa, quem estabeleceu a Páscoa. Para você que conhece um pouco mais, já é um pouco mais estudioso da palavra de Deus, eu quero te dizer que todos os pormenores, ouça-me,
Todos os detalhes desse capítulo 12 de Êxodo é espiritual, não é à toa que está aí. Cada detalhe, cada pormenor neste capítulo fala algo espiritual a respeito de Cristo e da nossa salvação. Diz assim, vou ler alguns versículos assim, pulando, não vou ler o texto todo. Capítulo 12, versículo 1. Quantos estão comigo aqui? Amém? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Repita comigo, será o primeiro mês do ano. Algumas coisas eu vou entrar aqui para os irmãos conseguirem compreender um pouco mais. Não era o primeiro mês do ano, se tornou o primeiro mês do ano. Esse mês, ali no capítulo 13, nós vamos ver que esse mês chama Abib, o mês de Abib. Abib significa desabrochante, tenro, verde, aquele que está nascendo. No mês de Abib, agora o mês de Abib, que antes não era o primeiro mês, passou a ser o primeiro mês. Por que será? Vamos continuar. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um coelho. Não, um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Diga, um cordeiro para cada família. Quando aquele carcereiro tentou se matar, diante daquele terremoto que estava livrando Paulo da cadeia, Paulo vem e fala, não te faça mal, nós todos estamos aqui. Aquele carcereiro então se prostra diante dele e fala, o que eu posso fazer? Ele fala, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Diga, o cordeiro é para casa. Você que está aqui, que não tem toda a sua casa seguindo o cordeiro, eu estou aqui para profetizar, para declarar isso na sua vida. A salvação é para ti e para a tua casa. O cordeiro é para casa. Aleluia! Mas se a família... Vamos continuar. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito. Opa, preste atenção nesse cordeiro. Sem defeito. Jesus tinha pecado, meus irmãos? Jesus era um cordeiro sem defeito? Aleluia. Macho de um ano. Macho de um ano significa um cordeiro que não foi usado para outras coisas. Ele veio para o mesmo propósito, para este propósito. Jesus só teve um objetivo na vida. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Esse era o cordeiro macho de um ano. Podereis tomar cordeiro ou cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em portas, as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. E aí ele fala como que ele deveria ser comido. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, este será eliminado de Israel. Versículo 17. Versículo 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra.
21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Esse aqui é um pouco do histórico, ou melhor, da história da Páscoa. Aonde surgiu a Páscoa? Antes de eu entrar nesse símbolo, nesse tipo do Velho Testamento, que é a Páscoa, é importante nós compreendermos, irmãos, que o Velho Testamento existem muitos tipos. Então, se você estudar mais a palavra de Deus, o que é um tipo, pastor? O tipo é uma figura do Velho Testamento que simboliza uma verdade espiritual do Novo Testamento. Então, alguns irmãos que já são mais maduros vão lembrar que Êxodo, nós temos uma história que é um tipo. É interessante, pastor, mas significa que não aconteceu? Não, aconteceu. A história era literal, mas cada parte daquela história aponta para uma verdade espiritual que tem a ver conosco, quando estamos entendendo. O Egito é um tipo. O Egito é um tipo de mundo. O Egito é um símbolo, é um tipo de mundo. Faraó é um tipo. Faraó é um tipo de Satanás, o inimigo. Moisés é um tipo. Moisés é um tipo de Cristo, que é o verdadeiro libertador. Então, eu estou indo muito profundo aqui com os irmãos, estão me entendendo? Amém mesmo? É importante nós compreendermos um pouco desses símbolos para nós entendermos a Páscoa, porque da mesma forma que o Egito é um tipo do mundo, Faraó é um tipo de Satanás, Moisés é um tipo de Cristo, a Páscoa é um símbolo da verdadeira salvação. A minha e a sua salvação tem a ver com isto. Mas aqui está em forma simbólica. Cada uma dessas coisas que o Senhor determinou para eles naquele dia da Páscoa, tem a ver comigo e com você hoje de maneira espiritual. Então é importante nós compreendermos isso. Mas a Páscoa então surgiu como uma ordenança divina. Os irmãos conhecem a história das pragas do Egito. Esse é o final da história. Então o Senhor chegou e levantou Moisés e falou: Moisés, eu quero te usar para você ser um libertador do meu povo. O povo de Israel, que era chamado de povo hebreu, estava no Egito sendo o quê? Escravizado. Por 400 anos eles estavam sendo escravizados. Deus chama Moisés e fala para Moisés: você vai libertar o meu povo. E ele fala: como é que eu vou libertar, Senhor? Ele falou: não, pode ir lá, fala com o faraó. Mas eu vou falar com o faraó? Pode falar. E fala que o eu sou te enviou. Para quê? Para eles irem para o deserto e celebrar uma festa. Fala para o seu irmão, fala: o nosso Deus é um Deus de festa. Aleluia! Mas não fala para ele com a cara de funeral, fala para ele com cara de festa. Fala: o nosso Deus é um Deus de festa. O povo estava escravo. Olha, Deus não tem bom humor, irmãos? Deus tem bom humor. O povo era escravo. Deus podia falar tanta coisa, mas ele falou: fala para Faraó, para que deixe aí o meu povo, para que eles me celebrem uma festa no deserto. Aleluia. Foi assim que Deus falou. Bom, e aí, os irmãos conhecem a história, Faraó começa a endurecer. Faraó primeiro endurece o coração e fala: não vou deixar, Deus manda uma praga, não vou deixar, Deus manda outra praga, não vou deixar. A Bíblia diz que depois da quarta praga, depois da quinta praga, aí não foi Faraó que endureceu, não, foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Quando chegou na 10ª praga, Deus sempre anunciava a praga, né? Ó, se você não deixar, vai acontecer tal coisa. A 10ª praga, o que foi anunciado? Se você não deixar meu povo ir, eu virei e vou ferir os primogênitos em cada casa do Egito. Ai, ai, ai. Vai morrer gente em toda a casa. Na casa e no campo. O primogênito do gado, o primogênito dos cabritos, das ovelhas, do cachorro, do gato, do papagaio, do periquito. E o seu filho primogênito também, Faraó. E em toda a casa vai ser assim. Esse é o contexto. Agora, o povo hebreu estava no Egito. Então quer dizer que o anjo da morte viria.
enviado por Deus para ferir os primogênitos, iria matar também o primogênito de cada um do povo de Israel. E aí o Senhor então manda para o povo provisão de salvação. Ô irmãos, isso me enche o coração, sabe por quê? O juízo de Deus está decretado, ele vai vir para a terra. Mas da mesma forma que nós temos certeza que um dia o juízo virá sobre a terra, nós temos certeza que para nós o Senhor já deu livramento. Você pode dizer glória a Deus por isso? O juízo de Deus estava decretado, ele viria sobre o Egito. Mas o Senhor mesmo, na sua graça, no seu amor, na sua infinita bondade, ele falou, mas sobre o meu povo não. O juízo de Deus vai vir sobre esta nação, o juízo de Deus vai vir sobre o mundo, mas ele vai falar, sobre o meu povo não. Aleluia. Por que, pastor, que sobre o povo não? Porque Deus não pode fazer juízo duas vezes. Ouça-me, agora eu vou falar algo profundo para você. Deus não pode executar, Deus não é um Deus iníquo, não é um juiz iníquo. Deus não pode executar juízo duas vezes. Um só tem que morrer. Lá no Egito, quando o Senhor falou para o povo de Israel que ele iria poupá-los do juízo que estaria de vir sobre o Egito, sobre os deuses egípcios, sobre a casa dos egípcios, alguém tinha que morrer. E ele falou o quê? Pegue um cordeiro. Mata o cordeiro. Aquele cordeiro morreu de uma forma substitutiva. Aquele cordeiro no Egito, em cada casa morreu, para que o primogênito daquela casa não precisasse morrer. Mas ouça-me, quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que o juízo de Deus estava sobre ele. Jesus não morreu porque o diabo matou Jesus. Jesus morreu porque o Pai matou Jesus. Jesus não morreu porque o diabo, Satanás, é poderoso e prendeu Jesus. Ele não tinha poder para isso. Os irmãos lembram a história, quando os soldados chegaram para prender Jesus. Falou, quem que é Jesus? Ele falou, sou eu sou Jesus. Os soldados, caíram para trás. Ninguém podia prender Jesus. Ninguém podia matar Jesus. O diabo não poderia matar Jesus. Mas só tinha um que poderia matar Jesus. Isaías capítulo 53 diz, o Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar na cruz. Quem matou Jesus foi o Pai. O Pai matou Jesus por quê? Porque o juízo de Deus teria que vir. E o juízo de Deus já veio. Todos aqueles que agora estão em Cristo não passarão mais pelo juízo de Deus. Oh, aleluia! Eu e você nunca mais passaremos pelo juízo de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! É por isso que eu não sei quanto você, mas eu fico encantado com a bondade de Jesus. Tem momentos que eu me pego, que eu choro só para falar obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Hoje eu estou quebrantado. Hoje eu olhei para a ceia, me deu vontade de chorar. Oh, obrigado, Jesus. Quanto mais nós entendemos que não tem nada a ver com o que a gente fez, não tem nada a ver com o que nós fazemos, foi porque Ele te escolheu, filho. Simplesmente Ele te escolheu. O que aquele cordeiro tinha a ver? Aquele cordeiro entrou, ele não tinha nada a ver com a história. Aquele cordeiro entrou naquela casa, no Egito, daquele povo hebreu, ele não tinha nada a ver com a história. Ele não tinha nada a ver com o juiz de Deus. Mas Deus chegou e falou, mata o cordeiro, para que eu não precise matar você. Quando o anjo de Deus então veio, e a Bíblia diz que o anjo de Deus passou por sobre as casas. Preste atenção, a palavra Páscoa, o termo Páscoa no hebraico é pakash, que significa passar sobre. Sabe o que é a Páscoa? A Páscoa foi um dia onde Deus passou por sobre a casa dos hebreus. Por que Deus não entrou para ferir o primogênito? Porque o sangue estava no umbral da porta.
Porque o sangue estava na porta. E ouça, o sangue não é colocado para dentro da porta. O sangue é colocado para fora da porta. Sabe por quê? Porque o sangue que está sobre nós não é somente para nós. É para que o diabo veja e não nos acuse. Mas para que Deus veja e não nos venha sobre nós com juízo. O sangue sobre nós está por fora. O sangue sobre as nossas vidas é para que Deus nunca mais venha e nos puna com maldição. Ele não pode te punir com maldição mais. Por quê? Porque você está em Cristo. Nós estamos em Cristo e o juízo de Deus já se cumpriu nele. Quantos podem dizer amém? Então, nesse texto que nós lemos, a casa, o cordeiro, o sangue, nos passam essa verdadeira mensagem sobre a Páscoa. Aqui eu estou querendo te contar de maneira bem sucinta, breve. Mas esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Então, a Páscoa é passar sobre. Da mesma forma que Noé e a sua família foram salvos por estar na arca, da mesma forma, aqui no Egito, eles foram salvos por estar na casa. Ouça-me, a arca, a casa apontam para Cristo, porque eu e você somos salvos por estarmos em Cristo. Percebe como Cristo é tudo? Cristo é tudo. Cristo é o cordeiro que morreu, mas Cristo também é a casa que abriga a família. Você e eu só somos salvos porque nós estamos dentro da casa. Eu e você só seremos salvos do dilúvio, ouça-me, porque nós estamos na arca. A arca é Cristo, a casa é Cristo. Ele é o nosso cordeiro pascal e Ele é a casa que nos protege. Diga amém. Amém. Aleluia. Então nós estamos falando aqui a respeito da Páscoa dos judeus. Como surgiu a Páscoa? Essa é a Páscoa dos judeus. O cordeiro imolado, o sangue passado na porta, livramento, salvação. Isso é a Páscoa dos judeus. Eu acredito que nenhum de nós aqui fizemos isso. Você nunca fez isso. Chegou lá na sua casa, passou o sangue na porta, matou um cordeiro, esperou o anjo da morte vir. Essa Páscoa, essa celebração é dos judeus. Agora, pastor, e a Páscoa dos cristãos? Eu vou falar da Páscoa dos cristãos, mas antes eu quero falar da Páscoa dos apóstolos. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 17. Os discípulos de Jesus eram judeus, sim ou não? Sim. Jesus era judeu, sim ou não? Sim. Jesus e os discípulos celebravam a Páscoa, sim ou não? Sim. A Páscoa foi estabelecida por Deus, era uma ordenança divina. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui para os irmãos. É uma curiosidade judaica. Eles comemoram diferente de nós. As festas que eles comemoravam antigamente, na antiguidade, era diferente da maneira que nós comemoramos. A maneira que nós comemoramos algo é lembrando. Nós lembramos, né, e fica na memória. Nós estamos comemorando algo que aconteceu. A maneira que os judeus, na antiguidade, comemoravam era fazendo de novo. Então, na verdade, por que fazendo de novo? É por isso que a cultura judaica é tão forte. Uma cultura que ficou quase 2000 anos fora do seu país e não se perdeu. Isso é impressionante. Isso é sobrenatural. Mas essa parte cultural ajuda a guardar também. Então, o que eles faziam? Todos os anos, eles faziam de novo esse ritual. É claro que o anjo da morte não estava vindo para matar os primogênitos, mas era a maneira deles comemorar. Então, a festa da Páscoa, ela era junta com a festa dos pães asmos. Quando já leram isso na Bíblia? Festa dos pães asmos. Pão asmo é o pão sírio que você come, é o pão sem fermento. Então, eles, por 7 dias, ficavam sem comer pão, não comendo pão com fermento, comendo pão sem fermento. E a Páscoa era a festa também do pão sem fermento, como nós lemos aqui. Mas no dia específico, que era o dia 14 do primeiro mês, eles entravam para casa, matavam o cordeiro, comiam o cordeiro e passavam o sangue. Eles estavam comemorando a Páscoa. Por que eu estou falando isso? Porque aí chegam os apóstolos. Os apóstolos eram judeus. Provavelmente, ou melhor, certamente,
eles conheciam a tradição da Páscoa. Quando estão me entendendo? Amém? Eles eram judeus, eles conheciam a Páscoa. E aí diz então, Mateus 26, verso 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Irmãos, é incrível o relógio de Deus. Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Não tinha outra data para Jesus nascer, não tinha outro lugar para Jesus nascer, não tinha outro dia para Jesus morrer. Não tinha outro lugar para Jesus morrer. Ele veio na plenitude dos tempos. Tudo se convergiu nele, diz Gálatas. Então preste atenção. João já tinha dito, João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, você pode ler depois. Quando Jesus chega para ser batizado, ali nas margens do Rio Jordão, o que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus estavam ouvindo aquilo. Você acha que eles entenderam a mensagem, sim ou não? Sim, por isso que os fariseus, eles rasgavam as vestes. Que blasfêmia! Como é que você está falando que esse homem é um Cordeiro de Deus? Porque eles entendiam que Cordeiro de Deus era para expiação, era para aplacar a ira, era para perdoar pecado. Todos os anos eles matavam um cordeiro. Diariamente tinha sacrifício no templo. E aí João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele veio num tempo certo. Ele veio na hora certa. E ele morreu na hora certa, no lugar certo. Os judeus, eles guardavam a tradição da festa da Páscoa até os dias de Jesus. Então quando João Batista falou aquilo, eles entenderam a mensagem. Eles entenderam o que ele estava falando. E aí nas vésperas da Páscoa, é o texto que nós lemos aqui, na noite que Jesus estava para ser entregue, a Bíblia diz que ele faz o quê? Reúne os seus discípulos naquela casa, pega o cálice e diz: este é o meu sangue. Pega o pão e diz: este é o meu corpo. Agora Jesus está colocando os elementos na prioridade certa, na Páscoa. Eu não sei se tinha um cordeiro, provavelmente. Provavelmente tinha um cordeiro aqui nessa noite. Mas Jesus não pegou o cordeiro e falou: esse é o meu corpo. Ele pegou o pão e falou: este é o meu corpo. Pegou o cálice e disse: este é o meu sangue. Então na Santa Ceia, irmãos, Jesus trouxe o significado pleno da Páscoa. João já tinha dito que ele era o cordeiro. E naquele momento, Jesus com seus discípulos fala que esse é o corpo e esse é o sangue. Jesus nunca fala, irmãos, de cruz e morte sem falar de ressurreição. Essa é a abordagem de Jesus. Jesus é gracioso. Jesus é positivo. Jesus é para cima. Quando Jesus vai falar até mesmo de coisa ruim, porque falar de morte é ruim, sim ou não? Até mesmo quando ele vai anunciar a sua morte, até mesmo quando ele vai falar da cruz, ele não fala da morte sem falar da ressurreição. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse é um princípio para nós. Todas as vezes que você escolher perder a sua vida no mundo, ela vai ficar perdida. Mas todas as vezes que você escolher perder a sua vida na cruz, vai haver ressurreição para você. A maneira que Jesus fala é para mostrar para nós que o preço não é maior do que a graça dele por nós. A maneira que Jesus aborda é para falar para nós: tem morte, mas fique tranquilo, vai ter ressurreição também. A ressurreição é o nosso combustível. O que você acha que fez com que aqueles discípulos todos de Jesus, com exceção de João, mas João foi até o fim, por um milagre, não foi
um Marte, mas todos aqueles discípulos de Jesus foram martirizados. O que você acha que passava na cabeça deles? Entregar a tal ponto, seguir Jesus a ponto de perder a vida, morrer. Sabe qual que era a visão que eles tinham? Depois da morte há uma ressurreição. Isso é a glória que é maior do que o preço que nós pagamos. Não tem preço maior que você paga nessa obra, que a glória, a recompensa não seja maior do que ele. Não tem preço. Qual é o preço que você tem pago para seguir o Cordeiro? O preço que você tem pago é muitas vezes de negar a si mesmo. O preço que você tem pago talvez é financeiro. O preço que você tem pago são divergências na sua família, na sua casa. O preço que você tem pago às vezes é você simplesmente ter que andar mais, fazer mais do que você faria em si mesmo, na sua comodidade. Nada de que você faz para o Senhor se compara com aquilo que você receberá dele. A glória, a recompensa, a ressurreição sempre é maior do que o preço da morte. Quantos estão me entendendo? Então Jesus, ele nunca fala de cruz sem falar de ressurreição. Quando Jesus então entra por esse caminho que nós lemos aqui em Mateus, Jesus estabelece-se como o cumprimento da Páscoa. Jesus morre numa sexta-feira. O calendário e a agenda dos judeus é diferente da nossa. Não sei se, quantos irmãos já ouviram falar do jejum judaico? Lembra lá como é que é o jejum do judeu? Das 6 às 6, lembra disso? Alguém lembra? Ninguém. Bom, por que é feito assim? Eu estou falando, lembro do jejum, porque às vezes a gente faz na igreja. O irmão fala, eu vou fazer o jejum judeu. Nada de errado, não, é só o formato, que é das 6 da manhã às 6 da tarde. Por quê? Porque, na verdade, o dia para o judeu é contado até 6 da tarde. Então, 6 da tarde em diante já é outro dia, que vai até 6 da tarde do outro dia. Quantos estão me entendendo? Jesus morreu, que horas? Lembra que nós lemos, acho que no domingo passado nós falamos sobre isso. Jesus morreu 3 horas da tarde. Jesus morreu 3 horas da tarde. Por isso que quando os soldados vieram, normalmente a morte da cruz é uma morte muito lenta. É uma morte que às vezes passa dia, vira 24 horas e a pessoa está lá agonizando. Muitos morrem porque os abutres começam a comer a sua carne. A morte da cruz é uma das mortes, segundo os historiadores, a pior morte que o Império Romano criou. Era agonizante. Jesus morreu rápido porque Jesus foi muito machucado antes. Os chicotes, os açoites foram muitos, além da conta. Então Jesus morreu rápido. Mas quando se lembram que os soldados falam que eles precisam acelerar a morte e vão lá e quebram as pernas dos outros 2 bandidos. Lembra disso? E aí quando eles chegam em Jesus, eles falam, esse já morreu. E eles não quebram a perna dele. Mas eles quebram a perna dos outros. Para quê? Para acelerar a morte. Porque daqui 3 horas era sábado. Sábado não faz nada em Israel. Sábado ninguém vai tirar morto de lá, ninguém vai cuidar de morto. Sábado não faz nada. Sábado é o dia santo, é o dia sagrado, é o dia do descanso. E pior, era o sábado, véspera da Páscoa. E aí, se você conhece um pouco a história, você vai lembrar que eles falam assim, já é 3 horas da tarde, eu estou aqui contextualizando, já são 3 horas da tarde, precisamos acelerar porque a Páscoa está chegando. O que eu quero dizer com isso? Jesus então morre no final da sexta-feira, entrando no sábado. E a Bíblia diz então, a primeira pessoa que foi ao túmulo foi Maria. E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, Maria vai ao túmulo e o túmulo está aberto. Primeiro dia da semana, domingo. Jesus morre na sexta-feira e no domingo ele é ressuscitado. É por isso que você comemora. É por isso que nós comemoramos. Então essa foi a Páscoa dos apóstolos. A cruz e a ressurreição, irmãos, na ótica de Deus, na ótica de Jesus, sempre vão andar de mãos dadas. Sempre vão andar de mãos dadas. Se você caminha no princípio da cruz, vai haver ressurreição para ti. Cruz, morte e ressurreição.
para Deus, sempre vai andar de mãos dadas. Então essa é a Páscoa. Em última análise, a Páscoa é o poder da ressurreição. Fala para o seu irmão, fala, a Páscoa é o poder da ressurreição. A Páscoa tem a ver com o túmulo aberto. A Páscoa tem a ver com a cruz vazia. A Páscoa tem a ver com a ressurreição. A verdadeira Páscoa, irmãos, é a ressurreição do Filho de Deus. Então preste atenção, pastor, e o coelho? Onde que entra o coelho? Eu não vou gastar muito tempo, poderia falar para os irmãos aqui a origem disso, mas é uma tradição idólatra, pagã, onde o coelho, como símbolo da fertilidade, era reverenciado, era adorado. Então que veio no meu coração uma síntese, um resumo que você pode guardar. Para os ignorantes do assunto, o símbolo da Páscoa é o coelho. Para os judeus, comer o cordeiro. Para os cristãos, o pão e o vinho. Guardou isso? É isso que veio no meu coração quando estava preparando essa mensagem. Coelho é para os ignorantes do assunto. Comer o cordeiro é para os judeus. Mas o pão e o vinho é a Páscoa dos cristãos. O pão e o vinho é o poder da ressurreição. Então, a Páscoa dos cristãos tem a ver com nós que somos evangélicos, caminhamos na graça de Deus, tem a ver com a certeza, a convicção da vitória. Jesus não tinha dúvida se ele ressuscitaria no terceiro dia. Entrou na morte, ele se entregou à morte, e ele sabia que o poder de Deus viria para tirá-lo de lá. Agora, o mais precioso, irmãos, é que o alvo final da Páscoa é sempre dar o testemunho da ressurreição. Mas o mais precioso é que este poder não estava somente em Jesus. Queria que projetasse para nós, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Aí já pode até deixar aberto em Romanos, depois nós vamos ler mais. Enquanto os irmãos projetam ali, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou... Não, peraí, recebe essa palavra aí, porque essa palavra é para nós. Se habita em você, meu querido, se habita em ti. Será que tem alguém aqui que habita? O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Este mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A Páscoa para nós, meu irmão, para nós que o Cordeiro já morreu, que a condenação já passou por sobre a nossa casa, nossa família, e não nos atingiu, a Escritura promete para nós que aquele Espírito que estava nele também está em nós. Sabe para quê? Para trazer vida em tudo que há morte em nós. Tem alguma área da sua vida que tem morte? Talvez você entrou aqui com morte no seu relacionamento, no seu casamento. Talvez você entrou aqui com morte no relacionamento com seus filhos. Você entrou aqui com morte no relacionamento com seus pais. Talvez você entrou aqui numa morte financeira. Você não falou isso, mas já está morto. Feliz Páscoa, filho. Feliz Páscoa para você. Oh, o Espírito de Deus habita em ti, sabe para quê? Para trazer ressurreição aonde há morte na sua vida. Aonde há morte na sua vida, vai haver vida. A vida de ressurreição é para mim e para você. A vida de ressurreição é para nós. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Esse Espírito que hoje está em nós nos faz caminhar num outro patamar, num outro nível. Se tem pessoas lá no seu trabalho, na sua família, que porque você é crente, eles ficam achando que você é melhor, que você é superior. Vou contar algo que não fala para eles não. Eles estão achando, mas eu tenho certeza. Pastor arrogante, orgulhoso. Não é não, filho. Eu não sou melhor e não estou acima por mim mesmo. Na verdade, eu até acho que eu fui escolhido porque eu era pior.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora, não tem como negar que hoje eu sou melhor. Tem mais alguém aqui? Você tem coragem de falar, eu sou melhor? Aleluia! Por que tu é melhor, filho? Porque o Espírito de Deus habita em ti. Se tu caminhar aí achando que é o melhor em si mesmo, ixi, fracasso na certa. Porque isso é justiça própria, isso é fracasso. Mas se você fala, hoje eu posso caminhar num novo nível, num novo patamar. Eu posso caminhar da maneira que eu não conseguiria caminhar sozinho. Por quê? Porque se habita em mim o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse Espírito vai vivificar meu corpo. Então aonde há morte na minha vida, tem que passar o radar agora. Esta manhã é uma celebração para tu passar o radar. Passa o radar. Quando nós voltarmos a celebrar aqui com cânticos, e tu segurando o teu cálice, o teu pão, passa o radar na tua vida. Não é o radar da justiça própria, não é o radar dessa avaliação para condenar, não. É o radar para falar assim, ô Senhor, essa área da minha vida aqui não está conforme esse pão e esses cálices, não. Mas ela vai ficar, porque em mim habita o Espírito Santo. Vai ficar. Vai ficar. Você olha para esse cálice hoje, olha para esse pão e fala, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para mim. Poder da ressurreição opera em mim. O diabo, meu irmão, sempre vai fazer com que você olhe para si mesmo e tenha compaixão de si. O diabo sempre vai... Sabe qual que é um dos espíritos do diabo? Autocomiseração. Sempre que você se pega olhando para si, eu, isso é o espírito maligno. Pastor, mas quem falou isso? Quem falou isso foi Jesus. Esses dias nós estávamos conversando com o irmão falou assim, pastor, me perdoa, eu não sei se às vezes tem irmão que pode ser usado pelo diabo, mas eu acho que aquele irmão foi usado pelo diabo na minha vida. Eu falei, mas pode, com certeza pode ser usado pelo diabo. Até o apóstolo Pedro foi usado pelo diabo. Você lembra o que o apóstolo Pedro falou para Jesus? Ele falou algo assim muito escandaloso, pecaminoso. Jesus falou assim, ô Satanás, sai daí. Foi por aí? Jesus falou para Pedro, eu acho que Pedro falou para Jesus, talvez na cabeça de alguns, para Jesus falar arreda Satanás, Pedro tinha que ter falado assim, ô Jesus, vamos ali na casa de prostituição, eu e você, estamos aí sozinhos, tal. Arreda Satanás. Talvez na cabeça de muitos é só assim que Jesus falaria isso. Mas sabe o que Jesus mandou arredar Satanás na vida de Pedro? Quando Pedro tentou induzir Jesus a sentir pena de si mesmo. Quando Pedro falou assim para Jesus, mestre, o senhor está falando sobre cruz, o senhor está falando sobre morte, jamais isso vai acontecer, nós não vamos deixar isso acontecer com o senhor. Em outras palavras, tenha compaixão de si mesmo. Ouça-me, olha para cá. Os irmãos estão só subindo aqui. Pedro só tentou induzir Jesus a olhar para si e ter dó de si. Você acredita que Jesus em algum momento foi tentado a não ir para a cruz? Pelo medo da dor, sim ou não? Com certeza, porque Jesus era homem. Então como que Pedro foi usado como boca de Satanás na vida de Jesus? Para falar, você está fazendo demais, Jesus. Você já ouviu isso de alguém? Cuidado. Cuidado que você vai virar um fanático. Cuidado, porque você vai ficar dando a sua vida. Quem depois vai te ajudar? Quem depois vai pagar a sua conta? Dá dinheiro para pastor, para igreja. E depois? Quem vai te ajudar? Pensa bem, hein? Pensa bem se você deve entrar por esse caminho. Esse caminho é um caminho difícil. Depois não vem me chorar. Foi mais ou menos isso que Pedro falou. O que Jesus disse? Arreda-te, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas dos homens. O diabo é humanista, Gabriel. Todo esse pensamento humanista que coloca o homem no centro é do diabo. É por isso que o diabo, quando ele se manifestar em carne na terra,
ele vai ser 666. Porque o número 6 é o número do homem. Homem, homem, homem. O homem ao máximo. A expressão do anticristo, meu irmão e minha irmã, é o homem tão grande que não precisa de Deus. Esse é o anticristo. Esse vai ser o sermão do anticristo. Acaba com tudo que é religião. Por quê? Porque isso aí é atraso na humanidade. Isso aí é bloqueio na mente. Nós não precisamos de Deus, nós somos deuses. Essa é a mensagem do anticristo. Essa é a mensagem da boca de Pedro, que foi usado pelo diabo naquela hora. Agora preste atenção, isso aqui não tem a ver só com o anticristo, e não tem a ver só com Pedro 2000 anos atrás. Isso tem a ver comigo e com você hoje. Sabe por quê? Porque essa voz continua aqui. Tem alguém que já ouviu a voz da autocomiseração? Tadinho de mim. Eu já ouvi essa voz. Tadinho de mim, eu estou fazendo tanto e ninguém reconhece. Ninguém me vê. Agora o diabo sempre vai colocar com que você tenha compaixão de si mesmo. Mas Deus fala, tome a sua cruz. Toma a sua cruz. O que é cruz, pastor? Cruz é a vontade de Deus, filho. E quando tu toma a cruz, fique em paz. A ressurreição virá. Nós não somos daqueles que salva a nós mesmos. Nós somos daqueles que anda pela cruz e deixa que o Senhor nos salve. Foi isso que acusaram Jesus na cruz. Salvou muitos. Salva-te a ti mesmo. Jesus salvou a si mesmo? Não. Ele esperou, porque ele sabia, o Pai é poderoso para me resgatar da morte. Se você escolher andar pelo caminho da cruz, filho, o caminho da cruz é um caminho de obediência, é um caminho de submissão, é um caminho de abnegação, é um caminho de consagração. Se tu escolher andar por esse caminho, aparentemente vai ser uma derrota. Acho que em algum momento o diabo celebrou quando Jesus foi para a cruz. Mas ao terceiro dia, a escuridão que havia, ali a luz rompeu e o céu tremeu. Quantos estão me entendendo? Coloque-se de pé. Não converse agora. Gostaria que os servos, queria que nós encerrássemos essa manhã de maneira muito solene. Solene devido à ceia do Senhor. Solene devido à mensagem do Senhor. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa manhã, talvez com alguma dificuldade com relação à sua identidade. Ou mesmo para ti que está bem, você está bem. Você tem caminhado na luz, na graça, na identidade, filho amado do Senhor. Projeta para nós Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos 8, 31. Enquanto os servos distribuem os elementos da ceia, segura com você, não toma a ceia agora, nós vamos tomar junto. Olha para cá, você que já recebeu o pão, já recebeu o vinho, olha para cá. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito. Quantos aqui tem o Espírito de Deus habitando em ti? Tu tem o Espírito de Deus habitando em ti. Se tu está nos visitando hoje, você pode fechar os seus olhos e erguer as suas mãos, e o Espírito de Deus vai tocar você hoje, porque Ele quer entrar dentro de você, Ele quer morar em você. Nós não estamos aqui para defender uma ideologia. Eu fui muito tocado pelo Espírito Santo aqui enquanto nós ministrávamos uma adoração, porque eu não estou dando a minha vida, irmãos, e eu acredito que você também não,
para uma ideologia. Nós não estamos aqui por conta de uma filosofia. Nós não estamos aqui por causa de uma religião. Nós estamos aqui por causa de uma pessoa. Cristianismo é diferente de tudo que você já viu aí fora. Cristianismo não é ideologia, filosofia ou religião. Cristianismo é seguir uma pessoa. Eu comecei falando aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1. O mês de Abib, esse vos será o primeiro mês. Ouça-me. Não era o primeiro mês, mas passou a ser. Quantos lembram que eu falei isso? Não era o primeiro mês dos judeus. O calendário já existia. E não era o primeiro mês. Deus mudou o calendário. É como se Deus chegasse hoje e falasse: a partir de agora, abril é o primeiro mês. Nós vamos contar agora a virada de ano de 31 de março para 1º de abril. É assim, isso que aconteceu. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor estava mostrando que não há vida antes da Páscoa. Os nossos dias só são contados depois que a Páscoa entrou na nossa vida. Há 2000 anos atrás, a Páscoa se fez gente, habitou entre nós, morreu na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus. No dia em que tu creu nele, aquele passou a ser o primeiro dia do primeiro mês. E as palavras do apóstolo Paulo eu faço hoje. Todas as coisas velhas e antigas passaram, filho. Tudo se fez novo na sua vida. Você não pode permitir acusação por causa dos meses que ficou para trás. Hoje nós estamos no mês de Abib, o mês florescente, crescente, o mês que está nascendo. A Páscoa nasceu para você quando Cristo entrou no seu coração. Agora preste atenção. Quando Cristo entrou no seu coração, tu ganhou uma identidade. E essa identidade eu gostaria que nós declarássemos. Algum ponto dela vai tocar em você hoje. Enquanto nós ministramos louvor depois, você vai confessar ela. A referência. Que diremos, pois, irmãos, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Existem pelo menos 5 perguntas da vida ressurreta, da vida que você vive hoje. E a primeira delas é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo, avança. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tem alguma falta na tua vida? O seu problema é financeiro, o seu problema é de provisão. Aquele que não poupou seu filho, será que ele pode poupar alguma coisa? Avança. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você não está aqui porque você escolheu Deus. Você está aqui porque Deus te escolheu. Quem vai ousar te acusar se o Senhor te justificou? Seguinte, quem vai te condenar, meu irmão? Seu patrão está te condenando, sua esposa está te condenando, seu filho está te condenando, seu amigo está te condenando. Quem vai te condenar? Se Jesus já morreu, ele já ressuscitou e ele está à direita do Pai e ele é o seu advogado. Quem que pode te condenar? Se Jesus é seu advogado, nós temos um advogado à direita do Pai. Seu nome é Jesus Cristo e ele intercede por nós. E por último, quem nos separará do amor de Cristo? Oh, meu irmão, feliz Páscoa mais uma vez. Quem que pode te separar do amor de Cristo? Será que é a tribulação que você está passando? Será que são os dias ruins que você está passando? Será que é angústia? Alguém já passou por angústia aqui? Jesus passou, os apóstolos passaram. Se tu passar, não tem problema. Isso não vai te separar do amor de Deus, nem perseguição.